Nesse momento, o PT e o governo estão seriamente pensando na possibilidade de colocar outro candidato que não seja o Lula. Mas aí a estratégia já não é uma estratégia de vencer essa eleição em si, é a estratégia de permanecer vivos. Se o Lula perde para o Flávio Bolsonaro, e ele vai perder, mas na cabeça deles, se o Lula perde para o Flávio Bolsonaro, estando na cadeira de presidente, com a máquina na mão, esse é o ponto final na história do PT. Messias diz a Lula que deixará a AGU. Tem conversas de bastidores falando que o Messias poderia ir para o Ministério da Justiça e lá priorizar investigações contra Moraes e Alcolumbre em vingança. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Agora que os ânimos abaixaram um pouco, vamos parar, sentar e vamos realmente entender o que aconteceu. Primeira coisa que eu posso te dizer, essa semana não foi apenas uma semana de derrotas do Lula, ela foi muito maior do que isso. As implicações e as consequências dessas duas derrotas do Lula essa semana, elas são muito maiores do que apenas um momento ruim que o governo está passando. É uma virada de chave e eu vou te explicar. Como vocês sabem, desde 1894 não se negava uma indicação para o STF. E normalmente, para facilitar a entrada do indicado ao STF, se coloca ele primeiro na Advocacia Geral da União. Porque quando uma pessoa está nessa posição, ela tem contato direto com os senadores e ministros do STF, onde ela pode criar um networking para poder ser aceita por essas pessoas como um ministro da Suprema Corte. O governo tinha dado como ganho já. Porque era impensável que alguém pudesse ser negado, rejeitado, era impensável. E nós conseguimos fazer isso. E como que isso foi feito? Mobilização nas redes sociais. Sim, isso pesou e pesou muito. Os senadores reclamavam que eles não tinham visto algo dessa intensidade desde o impeachment da Dilma. E aí veio Flávio Bolsonaro na reta final e fez a articulação, sentou com os senadores um por um, olhou no olho deles e pediu para que eles votassem favorável à rejeição do Messias. Alcolumbre, que já está insatisfeito com o governo há algum tempo, ficou suscetível a fazer esse acordo. Eu vou te falar por quê. Há uma percepção de que o governo não vai conseguir ser reeleito. O próximo presidente é justamente Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro já estava pedindo um favor para o Alcolumbre. Na cabeça do Alcolumbre, quando ele conversa com Flávio, ele está conversando com o próximo presidente do Brasil. Então ele fica muito mais suscetível a atender os pedidos do Flávio. Essa derrota mostra que o governo está rompido com o Congresso, com o centro, abandonado e não tem mais força para avançar com as suas pautas. Essa derrota do Messias, ela foi a pior derrota que um governo brasileiro sofreu, tirando apenas duas, que é o impeachment da Dilma e o impeachment do Fernando Collor. Fora isso, essa é a pior, mais grave, mais profunda derrota de um presidente. No dia seguinte, curiosamente, isso aconteceu um dia antes do aniversário do Flávio Bolsonaro. No dia seguinte, a gente derruba o veto do Lula, o veto da dosimetria. No dia do aniversário do Flávio Bolsonaro, gente. Parece que é coincidência, mas eu acho que é Deus agindo. No dia do aniversário do Flávio Bolsonaro, ele consegue derrubar, nós conseguimos derrubar o veto do Lula, o que leva alegria para centenas de famílias que estão presas, para milhares de pessoas que foram perseguidas pelo Alexandre de Moraes. Pronto, agora vamos para outra parte. A lapada no Messias foi tão grande, que ele pediu para nem sequer continuar como advogado-geral da União. Lembrando que o Messias é o cara que criou o Ministério da Verdade, que intimida pessoas a retirar conteúdo das redes sociais. Foi ele que fez o relatório a favor da sistolia fetal até o 9º mês. Ele é uma pessoa podre. Ele pediu para sair da AGU. Então o cara já está saindo do governo. O centro já percebeu que esse governo não vence. O que está acontecendo aqui, então? Vamos resumir. Nós estamos fechando um livro e começando a abrir um outro. Não é nenhuma mudança de página, ou talvez de capítulo. É fechar, terminar um livro, jogar ele na lata de lixo da história e abrir um outro livro, uma outra história. Uma história agora onde o STF está encurralado. A mensagem da derrubada do Messias foi uma mensagem anti-STF, no sentido de que,
conseguimos 42 votos. Neste Senado, que não é um Senado de direita, para impedir uma indicação de um ministro ao STF, justamente porque esse ministro ia se tornar mais um Alexandre de Moraes. Então foi uma rejeição a um segundo Alexandre de Moraes no STF. Só que ainda falta o original. As eleições estão chegando. Uma das percepções que todo mundo tem em Brasília é que nós vamos fazer maioria no Senado, o Senado de direita, e ano que vem, Flávio Bolsonaro na presidência e maioria do Senado, aí sim nós iniciaremos uma nova era no nosso país, um novo momento. Nessa semana também foi o Dia do Trabalho, que normalmente é o dia que o Lula e o PT sempre, durante as últimas décadas, coloca milhares de pessoas nas ruas, lota as ruas do Brasil e pinta a rua do Brasil de vermelho. Foi um completo e total fiasco. Mesmo eles tentando levantar a bandeira do fim da escala 6x1, que é uma bandeira de desespero, é uma bandeira de alguém que sabe que vai perder, então ele tá disposto a querer aprovar qualquer coisa agora para ver se diminui a rejeição. Mesmo com essa bandeira, mesmo gastando, gente, e aqui eu vou te falar, é gastando dinheiro que você não tem noção. Mesmo gastando R$1 milhão em impulsionamento em um mês, 1 milhão, tá aqui, ó. R$1 milhão em impulsionamento em apenas um mês. Mesmo gastando isso tudo, continua a rejeição a subir e o Flávio Bolsonaro continua disparando. Nunca um governo gastou tanto com impulsionamento nas redes sociais como esse governo está gastando. E ainda com a bandeira que deveria ser tão popular como o fim da escala 6x1. Mas isso não está conseguindo tirar do povo aquele sentimento de qualidade de vida deteriorada. As pessoas não estão mais conseguindo viver como elas viviam no governo do Bolsonaro. Elas olham para o carrinho, elas percebem que está faltando compra. Vai abastecer o carro, elas percebem que não estão andando no mesmo tanto. Não está conseguindo pagar a mensalidade dos filhos. Já tendo que parar de pagar plano de saúde. Viagem, nem pensar. Carne, já diminuiu as vezes por semana que se come uma carne. Cervejinha, nem se lembra disso. Então essa insatisfação da população com essas derrotas dessa semana, elas são o último prego no caixão do PT. E aí que vem a questão. Nesse momento, o PT e o governo estão seriamente pensando na possibilidade de colocar outro candidato que não seja o Lula. Mas aí a estratégia já não é uma estratégia de vencer essa eleição em si. É a estratégia de permanecer vivos. Se o Lula perde para o Flávio Bolsonaro, e ele vai perder, mas na cabeça deles, se o Lula perde para o Flávio Bolsonaro, estando na cadeira de presidente, com a máquina na mão, esse é o ponto final na história do PT. Agora, se o Lula sai alegando algum problema de saúde e outra pessoa perde, eles terão sempre a desculpa de que não foi o Lula que perdeu. Então, o legado do Lula poderia continuar sendo usado para manter o PT vivo durante um tempo. Agora, se o Lula perde, escuta o que eu estou te falando, o PT não sobrevive. Se o Lula perde agora, vai ser o fim do PT. Aí vai ter um outro partido de esquerda que vai querer tomar essa posição, pode ser PSOL, pode ser Rede, PV, PSB, que tem aí um crescimento considerável, mas a história do PT chega ao fim. E não pense você que é impossível. Você se lembra do PSDB? O PSDB era um partido gigantesco, hoje não é nada. Nada. Partidos já foram grandes no Brasil e depois eles encolhem, principalmente se aquela pessoa que era ponta de lança não faz parte mais do grupo. Então, em uma semana, a história do Brasil a política brasileira virou 180 graus. E não é só contra o governo, o STF agora está acuado. Eles entenderam que o recado foi para eles. O recado foi, olha, a gente não vai aceitar mais um Alexandre de Moraes no STF. Com a maioria, e agora o Alcolumbre já fala até em pautar impeachment. E por que ele já fala isso? Porque o Alcolumbre sabe que o Flávio vai ser o presidente, o Alcolumbre vai tentar negociar alguma forma para continuar na presidência do Senado. E é legítimo dele. Ele está tentando, ele gostou do poder, ele quer ficar no poder a qualquer custo. E talvez ele vai tentar até negociar o impeachment de ministro do STF, na esperança de que assim ele permaneça na presidência do Senado do ano que vem. Eu acho muito difícil. Só estou falando o que está na cabeça de uma pessoa que sabe que o grupo que ele fazia parte vai perder. Esta semana entra para a história. Essa semana é uma virada de chave no Brasil. E o povo brasileiro já entendeu.
que no ano que vem as coisas vão começar a dar certo. O povo está ansioso para as eleições chegarem logo. E o Flávio Bolsonaro está só decolando. Messias está com tanto ódio, mas com tanto ódio de 2 ministros do Supremo que ele tomou uma decisão radical. E aonde esse ódio agora vai levar ele vai te chocar. Vai me contando aí o que você acha que ele vai fazer. Mas antes disso, um bom dia para você nesse lindo domingo. Aqui em Curitiba, o primeiro domingo com essa beleza diferente de frio curitibano, 14 graus Celsius. Gente, todo dia é dia de estar em comunhão com Deus. Pelo menos para nós cristãos que entendemos que o nosso trabalho é a nossa vocação, é o nosso chamado. Ele é a forma de diariamente servir a Deus e ao próximo. E eu, por isso, todos os dias dedico tudo o que eu faço a Deus. Eu coloco até no meu celular aqui um alarme para tocar em 5 horários diferentes todo dia, para eu lembrar de consagrar as minhas motivações, palavras e ações para Deus. Então, se você já reparou às vezes que eu estou gravando aqui e toco o alarme, é isso. Mas o domingo é um dia especial para quem é cristão aqui dessa comunidade, de estar em comunhão com Deus e com os nossos irmãos em igreja. Então vai me contando aí se você já foi ou se vai para a igreja agora, hoje, nesse domingo. Que igreja você frequenta? Eu amei conhecer melhor vocês da última vez que vocês fizeram isso. E, gente, o Jorge Messias, agora ex-indicado, derrotado ao STF, ele tomou uma decisão tão radical, mas tão radical que vai te chocar. E o motivo são 2 ministros do Supremo que ele não consegue mais nem olhar na cara. E eu vou te contar agora quem eles são, por que esses 2 e não outros, e por que essa decisão ela é mais bombástica do que parece. Lê aqui comigo o que foi que a Malu Gaspar publicou na coluna dela de hoje do Globo. Olha aí. Messias diz a Lula que deixará a AGU. Como assim deixará a AGU? Após ter indicação ao STF rejeitada para o Senado. Como assim? O ministro Messias avisou o Lula que deixará o comando da AGU após o Senado rejeitar sua indicação para o Supremo. Gente, o Messias pediu para sair. E não é de qualquer cargo, não. É de um dos cargos mais poderosos da República, da conformação institucional brasileira. Olha aqui esse trecho, ó. Messias quis dizer ao presidente que não quer mais ver essas pessoas nem se estiverem pintadas de ouro. Como assim? Quem que são essas pessoas que ele está odiando tanto? E Lula pediu para ele repensar durante o feriado. Mas, segundo a Malu Gaspar, o Messias está decidido, resoluto. A decisão está tomada. Agora a pergunta que rasga. Quais 2 ministros do Supremo levaram o Messias à loucura? Deixaram o cara nesse estado, perturbado, conturbado. Aí entra a coluna do jornalista Guilherme Amado, que foi publicada hoje pela manhã. Lê aqui comigo porque é muito bom. Jorge Messias deseja sair da AGU por não querer despachar mais com os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, considerados por ele os 2 principais opositores à sua indicação por Lula, rejeitada no Senado. Alexandre de Moraes e Flávio Dino, esses 2. E presta atenção em um detalhe que muda tudo. Por que esses 2 e não Alcolumbre, que também trabalhou contra ele explicitamente? Porque o AGU despacha rotineiramente com o STF, apresenta petições, se reúne, conversa cara a cara toda semana. Com o Senado, a interlocução é mais esporádica. O Messias ele podia evitar o Alcolumbre por meses, ele conseguiria fazer isso. Mas com Moraes e o Dino, aí essa cara a cara toda semana ele não quer ter. E ele não aguenta mais. Agora olha aqui o detalhe que o Guilherme Amado registrou e que eu adiantei para vocês aqui no canal ontem. Alexandre de Moraes tem tentado contato com o Jorge Messias, você já vai entender por quê, conforme relatou a coluna, sem sucesso, para negar que tenha articulado contra o ministro. Não há registro de que o Flávio Dino tenha tido esse esforço. Flávio Dino é um personagem que apareceu bem pouco aí na rejeição do Messias, mas, segundo a imprensa, ele também teria tido um papel fundamental na derrota. Por quê? Desde que Lula estava para decidir a vaga anterior para o Supremo, que acabou indo para o Dino, Dino e Messias eram concorrentes, eles não se bicavam, porque eles disputavam abertamente nos bastidores essa indicação. Aí o Messias foi derrotado, quem foi indicado foi o Dino, e agora ele foi derrotado de novo. E parece que o Dino teve um dedo nessa derrota também para fustigar o adversário. E, afinal de contas, o Dino não queria alguém com o qual ele já tinha tido uma oposição, um conflito, tivesse ali. Não seria um provável aliado dele. E aí se coloca a questão. Messias está fazendo isso aqui,
está recusando o cargo de AGU porque ele cansou, se esgotou, desistiu, realmente ele não tem mais capacidade emocional de lidar com Moraes e o Dino? Ou Messias está fazendo isso com uma estratégia para Lula agir? Para colocar ele no Ministério da Justiça, substituindo o ministro Wellington César Lima e Silva, que é o ministro mais apagado, olha aí ele, ó. Alguém discreto, que não parece fazer parte aí do núcleo duro do governo, diferente do Messias. Tem conversas de bastidores falando que o Messias poderia ir para o Ministério da Justiça e lá priorizar investigações contra Moraes e Alcolumbre em vingança. E Lula tem incentivos para fazer o Messias cair para cima. Afinal de contas, a queda do Messias é a queda de um aliado de primeira hora. Isso só aumenta o tamanho da derrota de Lula, porque na política você tem que ser visto como alguém que cuida dos seus aliados fiéis. E mais, lembrem que o PT, como eu mostrei ontem, começou a virar suas armas contra Moraes. Agora eu quero ver a sua opinião. Você acha que o Messias, ele está desistindo ou ele está com um plano? Qual é o plano do Messias? Idosa condenada pelo 8 de janeiro é presa no interior de São Paulo. Servidora de 63 anos foi localizada em Botucatu, onde cuidava da mãe. A servidora pública estadual Eliana Lázaro da Silva, de 63 anos, foi presa na manhã desta sexta-feira, dia 1º, em Botucatu, São Paulo, depois de ser identificada por um sistema de monitoramento enquanto circulava pela região central da cidade. Contra ela havia um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, em 27 de abril, depois de condenação a 14 anos de prisão em regime fechado por crimes relacionados aos atos do 8 de janeiro de 2023 em Brasília. A abordagem ocorreu em um posto de combustíveis na Avenida Floriano Peixoto. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, o veículo da servidora foi detectado pela chamada muralha virtual, sistema que utiliza câmeras para identificar placas de automóveis e cruzar dados com registros de pessoas procuradas pela Justiça. Depois do alerta emitido pelo Centro de Operações Integradas, equipes da corporação localizaram o carro poucos segundos depois. Isso é uma tremenda crueldade. É o Supremo Tribunal da Injustiça. Condenado uma senhora de 63 anos a 14 anos de cadeia. Completamente desproporcional. Mesmo que ela tenha quebrado alguma coisa no 8 de janeiro. Não justifica 14 anos de prisão. É completamente absurdo. Até quando esses psicopatas vão continuar no poder fazendo essas crueldades e injustiças? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!